Notícia de última hora no Flamengo, torcedor rubro-negro. Ferida aberta, demite José Boto. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira, Togô. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Pessoal, tô rouco, tá? Desculpa. Tô rouco, então de vez em quando vai dar uma... vai sair meio esquisito aí, tá? Mas é porque esse título de ontem eu gritei que nem um louco lá na transmissão dos Três Irmãos Fla React, tá? Que isso, Pedrão? Começou a temporada, você falou que não valia de nada, que não sei o que é. Eu cheguei a falar isso, mas eu sempre falei, ó, isso aí está condicionado ao contexto. E o contexto do Flamengo naquele momento era um time que tinha ganhado quase tudo, praticamente tudo, e chegou na decisão por pênalti contra o Paris Saint-Germain e ficou isso aqui de ser campeão mundial. Só que o contexto que a gente está inserido agora é que o Flamengo foi vice de tudo, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu jogo no Campeonato Brasileiro e a gente tinha que ganhar esse raio desse título. E os tricolor estavam dizendo que é freguês. Freguês aonde? Isso não existe, isso é mentira. Né? Então, eu comemorei, ainda mais com o Rossi. Olha, não sei se ele é o maior. Acho até que não. O maior é o Raul. Tem Raul, tem Fidjol, né? Tem o Diego Alves. Mas de pênalti, eu sei que o Diego Alves era pegador de pênalti, mas ó, de pênalti, Agostinho Rossi é o maior goleiro da história do Flamengo no aspecto pênalti. E está nas galerias dos maiores goleiros ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Porque é impressionante. E ó, 40, hein? Quem tem mais tem 40, tem que respeitar o malvadão. Pedrão, carioca não vale nada. Baixa a bola, meu filho, calma. Tem ali, eu sei, vai ter o brasileiro, vai ter a Libertadores, vai ter os outros, né? Títulos aí que a gente vai disputar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem que parar de ser reativo, rapaz. Tudo que eu falo, né? E aí, ó, o negócio é o... rapaz, isso aqui não poderia, momento fofoca, hein? Não poderia deixar passar isso aqui, não. Mas a porrada comeu lá no Cruzeiro e Atlético Mineiro, hein, rapaz? Rapaz, o Hulk deu-lhe deu um cascudo na cabeça, bateu no Gerson, bateu no outro, tomou a voadora do Vidal, que loucura! Ó, se o STJD for minimamente sério, esses caras aí, meu irmão, pegam uma suspensão, pegam um gancho pesado, hein? Porra, que porradeiro generalizado se criou ali, naquele jogo, hein? Mas vamos seguir firme aqui. No primeiro jogo do Leonardo Jardim, ele já fez algumas mudanças ontem, gente. O Flamengo não foi aquele time pressionante no sentido de marcar pressão lá no campo do adversário. Ele marcou pressão, mas uma meia pressão que funcionou. O Fluminense não conseguia sair jogando e, como contraveneno disso, tentou marcar pressão o Flamengo e não funcionou. O Flamengo saía tocando, cara. O Fluminense tentando pressionar o Flamengo até, às vezes até me dando um ataque, quase um ataque do coração. Mas o Flamengo conseguiu sair jogando. E a meia pressão do Flamengo funcionou. E o principal aspecto do Flamengo, para o Flamengo ter sido campeão, foi a defesa. Não obstante a incompetência do ataque, que nos momentos em que o Flamengo tinha volume de jogo, mas não tinha contundência, né? Lembra do São Paulo? Ele falou, contundência, tem que ter no momento de superioridade. O que o Tite falava e que eu concordo é que dentro de um jogo você tem vários jogos.
E no momento de um jogo, dentro desses vários jogos, você tá melhor do que o adversário, você tem que aproveitar. E o Flamengo não estava aproveitando. Um último passe ruim, Lino mal, Rascaeta mal, Carrascal mal. Até que o Pedro não achei que foi, assim, se for comparar com os outros jogos, não achei que foi uma atuação tão ruim do Pedro, não, tá? Agora, no momento de definir, o time estava pecando. Agora, na defesa, o Flamengo foi irretocável. Teve um chute do Fluminense, que foi o do Lúcio Acosta, que exigiu uma boa defesa do Rossi. Mas, tirando isso, não teve nenhuma chance clara e manifesta de gol do Fluminense, que ameaçou, não. O Flamengo controlou quase o jogo inteiro. Eu sei que tem muita... Pô, jogo ruim, Pedrão. Meu amigo, final, a tendência é essa. São poucas finais em que o jogo sai vários gols. E que é, sabe? São poucas finais, igual a Argentina e França da decisão da Copa do Mundo. Ainda mais com árbitro porcaria, que foi esse de ontem, que é o Bruno Arleu de Araújo, que o cara acaba com o jogo. O cara acaba com o jogo. Pi. Ainda é medroso. Porque chega no segundo tempo, perdão, chega no segundo tempo, ele me dá 2 minutos de acréscimo. Sendo que teve 5 substituições pro Fluminense e teve 5 substituições pro Flamengo. Teve os cartões dele que paralisam o jogo. Teve as faltinhas dele que paralisam o jogo. Só que como ele é medroso, ele tá louco para que o jogo acabe, né? E terceirize a responsabilidade mínima que é de apitar o jogo. Não é mínima, mas pro pênalti, que no pênalti ele não tem culpa nenhuma. Se o goleiro adiantar, o VAR vai ver, não precisa nem dele ver. Se der 2 toques na bola, o VAR vai ver também. Então aí foi pro pênalti, dane-se. Aí ele dá 2 minutos torcendo, bate 1 minuto e 50 de acréscimo ali, já pita ali. Pela madrugada. Esse jogo tem que acabar logo, porque eu não aguento mais ter a responsabilidade de apitar essa final. Bundão você é, Bruno Arleu de Araújo. E aí eu tô falando de você profissionalmente, não tô falando de você pessoalmente, até porque eu não te conheço. O Fluminense respeitou o Flamengo, viu? Respeitou o Flamengo. Porque o Flamengo botou eles dentro do Arapuca. Pra você ver essa mentira, tá? Em decisões, você pega aí, final do Carioca 17, quartas de final da Sul-Americana 17, semifinal do Carioca 19, final do Carioca em 20, final do Carioca em 21, final do, oitavas da Copa do Brasil 23, semifinal do Carioca 24, final do Carioca 25, final do Carioca 26, aí só tem 2 vitórias do Fluminense em decisões, final do Carioca em 22, final do Carioca em 23. Se você pega todas as outras decisões, todas as partidas com caráter decisivo, e aí eu tô tirando aqui o brasileiro, caráter decisivo, o Flamengo ganhou 9 e o Fluminense ganhou 2 nos últimos 10 anos de Fla-Flu. Então, gente, não caiam nesse tipo de manipulação que parte da mídia acaba embarcando de que o Flamengo é freguês do Fluminense. O Flamengo não é freguês do Fluminense. O Flamengo nunca foi freguês do Fluminense. Se você pega o retrospecto geral, o Flamengo tem muitas vitórias além do que as vitórias do Fluminense. Tem mais gols marcados no histórico do clássico. Só que se difunde esse tipo de opinião porque entre os 3 adversários, entre os 3 principais rivais do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, o Fluminense é aquele que impõe a maior dificuldade. Mas não é porque impõe a maior dificuldade que o Flamengo é freguês. É porque os outros, tipo assim, são freguesaços do Flamengo. O Botafogo toma paulada do Flamengo toda hora, apesar do ano passado ter metido 4 no Flamengo. O Vasco, então, se você pega os últimos 30 jogos aí, acho que são 2, 3 vitórias do Vasco, um negócio patético. O Fluminense não, dá uma equilibrada maior, mas mesmo assim o Flamengo 9-2 nas decisões contra o Fluminense nos últimos 10 anos. Olha o recorte que a gente está pegando. Então isso é mentira. Não caia nessa história que é mentira.
e comemore o título que é para ser comemorado, mas agora eu tenho que soltar uma corneta pro Boto. Senhor José Boto, você diz que o Flamengo, você disse numa entrevista, jogador pro Flamengo tem que ser caro, porque está em outro patamar. Porque outros jogadores que o Flamengo vai contratar, por um valor maior, o Flamengo já tem no elenco. Por que o Fluminense consegue pagar 4 milhões de dólares num rapaz, um baixinho chamado Lúcio Acosta, que joga pra caramba? E as contratações do Flamengo, muitas das vezes, bem além disso, não rendem como o Lúcio Acosta. E aí, independente da posição, não rendem como o Lúcio Acosta. Não rendem como esse zagueiro Gêmeos, que é bom zagueiro, pelo que eu vi ontem, é bom zagueiro o tal do Gêmeos do Fluminense, que era do Mirassol. Apesar que o Vitão até que, das vezes que ele entrou, ele rendeu bem. Mas aí também o ex-treinador não dava prosseguimento. Vamos ver como é que vai ser agora com o Leonardo Jardim. Acho até, gente, que esse time que o Jardim escalou ontem não vai ser o time dele. Não vai ser o time dele. Ele escalou esse time ontem porque, como ele disse na entrevista coletiva, ele é pragmático. Ele é prático. Aí esse time aqui, vou fazer alguns ajustes, mas vou manter o time. Porque o cara não teve nenhuma semana de treino, já vai chegar barrando todo mundo. Não vai chegar barrando todo mundo. Então ele vai fazer transformações no que diz respeito aos atletas nesse time também, tá? Para além dos ajustes táticos que ele já promoveu. Lógico que ainda não pode fazer nenhuma avaliação muito grande, mas ele já promoveu, porque o Flamengo ontem nitidamente foi um time mais sólido defensivamente, que era no ano passado, mas que nesse ano não estava sendo. Tá? E olha, a torcida gritou o nome do Felipe Luiz e acho que bem gritado. Porque o cara faz parte desse título também. O Leonardo Jardim, em 3 treinos, ele não mudou completamente o jeito do Flamengo jogar. Eu suspeito, talvez, que se o Felipe Luiz ainda estivesse, não sei se ele ganharia. Isso a gente nunca vai saber, não tem como a gente saber. Mas o Felipe Luiz faz parte, eu sei que tem aqueles que odeiam o Felipe Luiz, eu não sou desses, mas reconheço que o trabalho dele realmente estava complicado demais no Flamengo, já estava na hora de trocar. O que eu discordo foi a forma com que foi feito a troca do Felipe Luiz. Acho que poderia ter sido feita com mais respeito, em função do que ele fez pelo Flamengo. Ele ganhou por isso, Pedrão. Mas, porra, vamos também, né? Não é só assim, né? O Rossi dedicou o título ao Felipe Luiz, né? O Everton Araújo, né, citou o Felipe Luiz também. E aí, voltando ao Rossi, cara, são 32 cobranças contra o Rossi, 18 gols, 12 defesas, uma para fora, uma na trave. De todas as cobranças de pênalti contra o Rossi, 43,7% não entraram. Gente, isso é assustador. Quase 50% das cobranças batidas contra o Rossi não entraram. E tem uma outra coisa aí. Com o Rossi ganhando essa fama de pegador de pênalti, mais os atletas que vão bater o pênalti contra ele vão bater com brioco na mão. Porque o cara pensa, aí, meu irmão, tem que dar uma porrada aqui, eu tenho que deslocar o goleiro, porque senão ele vai pegar. Daí o que ele faz? Ele faz merda, ele isola, bate na trave, né? Bate errado, bate com medo, né? Vê o Rossi ali no gol, já dá um medo. Então temos um baita pegador de pênalti. Uma pena, né, que a competência dos cobradores no Mundial não foi a espera. Talvez o Flamengo fosse campeão mundial, mas eu não vou ficar aqui também chorando isso. O Jardim também valorizou o Felipe Luiz na entrevista coletiva, dizendo que foi ele que construiu a equipe, apesar de que com 4 dias ele teve com 4 dias tive colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo, dos jogadores,
estiveram totalmente ligados e abertos nesses 4 dias de trabalho. Com certeza nós trouxemos muito que o Felipe Luiz tinha realizado nesse jogo. Eu procurei que nós conseguimos anular melhor o Fluminense, ao que a gente está falando da defesa. E ele conseguiu. Principalmente em comparação aos últimos jogos em que o Fluminense conseguiu muitos chutes a gol. Mais uma vez a defesa. O Flamengo não concedeu chutes a gol ao Fluminense. Concedeu um em 90 minutos, que foi do Lúcio Acosta, que foi uma boa jogada ali. O cara é bom. Às vezes, cara, você pode ter a tática que for. Se o cara for bom ali, tirar um coelho daquele, ele busca uma tabela com o John Kennedy, o John Kennedy devolve para ele e o cara chuta de primeira. É difícil daquele chute. O Rossi faz uma grande defesa. Fomos consistentes na defesa. No processo ofensivo, tivemos algumas dificuldades. Perfeito. É o que eu estou dizendo aqui. Perfeito. Perfeito. Foi ruim a parte ofensiva, realmente. Em termos de comportamento, estou feliz com a equipe. Jogaram como Flamengo, atitude e empenho. Perfeito para mim a análise do Leonardo Jardim. Agora, só não pode cair numa também, ô Luiz Araújo. Discordo do que você falou lá na zona mista no gramado, tá? Ele falou. Todo mundo falava que a gente ia ser rebaixado, que jogaríamos o playoff do rebaixamento. Muita gente dava o Fluminense como favorito. Essa é a diferença. A gente não fala, a gente trabalha. Ô Luiz Araújo, você tá falando. Ah, deixa o cara falar, Pedro. Não, beleza, deixa o cara falar. Não tem problema nenhum o cara falar. Agora, no que diz respeito a rebaixamento, ninguém falava que vocês do profissional ia cair. A gente falava que a instituição ia cair em função do desempenho abaixo da base. Pelo menos eu falava e eu vi a maioria das pessoas falando isso. Porque eu acho, Luiz Araújo, que você tem que ter uma autocrítica. Porque, velho, todo pênalti que você bate, a maioria dos pênaltis que você bate, você perde. Pô, bate a meia altura, do jeito que o goleiro gosta, aí, cara, porra. Né? Fica a corneta aí pro senhor Luiz Araújo. Né? E aí, meus amigos, cara, você tem o Vilela. Ô, Vilela. Vilela é um influenciador, conheço ele, lá, criador de conteúdo, dizendo que Taça Polinho, pra quem será que iria a Taça Polinho? Ô, Vilela, pô, você é inteligente pra caramba, Vilela. Você dizer isso, Vilela, que tem Arapuca, insinuar que teve Arapuca pro Flamengo ganhar. Porra, Vilela. Cara, conteste o resultado do jogo, foi até justo. O futebol muitas das vezes não é injusto, mas você pega aí. Eu sei que ele tá falando do combo da competição inteira, mas, cara, não teve nada. Tem que provar essas coisas, Vilela. Pô, eu gosto de ver o Vilela. O Vilela é inteligente pra caramba. O cara, mas, porra, vomitar senso comum, sabe? É jogar pra torcida falar isso, de que, Taça Polinho já tava, insinuar, né? Já tava ali só porque o Apolinho era Flamengo. Não, cara, porque o Apolinho é um grande radialista e o cara, infelizmente, morreu ano passado e, cara, a FERJ, acho que algo legal que tem a FERJ é isso, homenagear os radialistas, os outros atletas do passado, como já teve a Taça do Zico, né? E, ó, sobrou pro Boto, hein? Na zona mista, Léo Ortiz, foram colocadas muitas coisas de pessoas que estavam aqui ainda. Se existia algum problema, por que não foi falado antes? Por que não esperou o Felipe Luiz para falar para os jogadores? Eu falo tranquilo, o Felipe sempre deu liberdade, foi dessa maneira que ganhamos tudo ano passado. Quem contestou a liberdade? Ou você acredita nessa maneira ou você não acredita. Não pode só acreditar quando ganha. O Felipe sempre deu liberdade, mas a gente nunca deixou de cobrar. Do mais novo ao mais velho. Não é à toa que ele conquistou. Falando dos poucos, o Zé Boto deu. Não tá não, tá sim. E o Boto vai cair. Isso é questão de tempo, tá? Questão de tempo. E não é por isso que eu quero que o Flamengo perca, evidentemente. Tem que ganhar. E ele cai junto, porque ele faz um péssimo trabalho no Flamengo.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntando saudações rubro-negras.